Olá, olá para você que vai fazer prova de língua portuguesa do sexto ano nas próximas semanas. Então, vou fazer para você um resumo para que você se dê bem na prova, mas que você também entenda melhor alguns pontos que talvez ainda não tenha entendido. Bom, primeira coisa, o que é que nós vamos abordar? Vamos abordar língua e linguagem, linguagem verbal e não verbal, variação linguística, norma culta ou norma padrão da língua portuguesa, preconceito linguístico, que está associado à norma culta, à norma padrão, gêneros textuais, letra e fonema, conto popular e provérbios. É isso basicamente o que você tem que saber. Bom, vamos lá então, vou começar por língua e linguagem. A língua que a gente está, da qual nós estamos falando, é a língua portuguesa. Poderia ser língua espanhola, língua francesa, língua alemã. Então, língua é um sistema que serve para a comunicação, que engloba os falantes de uma determinada comunidade, né? E que não tem a ver somente com as palavras, com o que se escreve, com os textos, mas com uma série de outras situações. A língua tem a ver com a cultura de um povo. A língua, ela reflete a cultura de um povo. Dentro da língua, nós temos a linguagem verbal e não verbal. Então, vamos supor, dentro da língua portuguesa, a gente tem o que se classifica como linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal, como o nome indica, verbal é por palavras, é a linguagem que se expressa por meio de palavras. Então, se eu digo, por exemplo, silêncio, eu estou usando a linguagem verbal. Agora, se eu faço assim, é a mesma coisa, mas eu estou expressando essa mensagem por meio da linguagem não verbal, que são os gestos, né? E aí, isso tem uma relação com a língua, porque, por exemplo, os gestos, eles não têm os mesmos significados nos diferentes países. Eu ouvi dizer, por exemplo, que aqui a gente faz assim, é ok, mas isso aqui não, assim, ok. Mas no Japão, por exemplo, é o número 5. Então, dependendo desse gesto, pode significar uma coisa ou outra, isso é a linguagem não verbal. E ela não é igual em todos os países. Então, linguagem verbal e linguagem não verbal estão contidas dentro do que a gente fala língua. A linguagem verbal é quando eu expresso uma mensagem por meio de palavras, né? Porque a palavra verbo é palavra. Então, quando eu digo silêncio. E a não verbal, a linguagem não verbal, quando eu expresso uma mensagem por meio de gestos, por meio de placas, por meio de imagens, tá? Bom, aí vamos passar para a variação linguística. A língua, ela não se fala do mesmo jeito em todas as regiões. Por exemplo, no Brasil se fala o português. Entretanto, se nós viajarmos para o Ceará e depois viajarmos para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, por exemplo, nós perceberemos que os falantes do Ceará, os habitantes do Ceará, não falam da mesma forma que os habitantes do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Existem diferenças de sotaque, diferenças de palavras, às vezes menino, guri, por exemplo, no Rio Grande do Sul se diz guri, piá para menino. Então, isso é a variação linguística. Variação linguística regional. Porque a variação linguística, ela ocorre de várias maneiras. Eu posso ter variação linguística temporal, regional, social ou situacional. Já vou explicar bem rapidinho para vocês. Variação regional foi o que eu acabei de referir. Por exemplo, no Rio de Janeiro se fala biscoito, biscoito. E aqui em São Paulo, bolacha. Mas a mesma coisa, o biscoito e a bolacha são os mesmos, tá? E tem gente que diz que o biscoito tem recheio, a bolacha não. Não, gente, isso não é uma regra, tá? Biscoito pode ser de polvilho, etc. Mas o fato é que são palavras diferentes que se usam em lugares diferentes para dizer a mesma coisa. E isso se chama variação ou variante regional, tá? Ou geográfica, porque geográfica tem a ver mais com os países. O que é a variação linguística temporal? É quando a própria língua muda. Por exemplo, você nasceu, você cresceu, você virou um adolescente,
você teve uma evolução. Da mesma forma que um ser humano, uma planta, a língua também tem uma evolução. Ela nasce, vai crescendo, vai perdendo palavras, vai ganhando outras, as palavras vão se transformando. Por exemplo, lá no ano 1500, se usava a expressão, o pronome de tratamento vossa mercê, que era um pronome de tratamento formal, para se dirigir às pessoas de maneira formal. E aí essa palavra foi sofrendo alterações ao longo do tempo, porque é igual uma roupa. Você vai usando a roupa vai se desgastando, vai tirando, vai caindo pedaço, vai, né? Vai rasgando. A língua também, por assim dizer, ela vai se desgastando ou agregando também. E aí a palavra vossa mercê, o pronome de tratamento vossa mercê, virou você, com o desgaste, entre aspas, com o uso. Isso é a variação linguística histórica, quando a própria língua é a história da língua. A língua vai se modificando. O que é a variação social? Social é que uma pessoa que nasce numa família abastada, rica, que todo mundo estudou na universidade, estudou fora e fala inglês, uma pessoa que nasce numa família assim, não fala da mesma forma que uma pessoa que nasce, por exemplo, numa comunidade, numa favela. Por quê? Isso não estou sendo preconceituosa, mas é uma realidade. A maneira de falar é diferente, o tipo de gíria é diferente. Vou dar um exemplo. Essa semana eu coloquei um filme na Netflix, um filme mexicano. Eu falei, vou treinar um pouco meu espanhol e vou ouvir os mexicanos falando. Eu me senti uma idiota, porque eu não entendia nada quase do que eles falavam. Por quê? Porque era um filme que abordava uma comunidade mexicana de jovens que cantavam e dançavam hip hop, ou sei lá o que era aquilo, e usavam toda uma gíria, que de toda a gíria que eles usavam, você entende duas ou três palavras, dois ou três vocábulos. E aí é porque eu não sei espanhol? Não, é porque eu não faço parte dessa camada. Isso é variação social, variante social. Então, depende da camada da população. Por exemplo, um professor não fala como um engenheiro, o jargão, a maneira de falar é diferente, o vocabulário que a pessoa conhece é diferente, tá? Isso é social. E tem a variação situacional, que é o quê? Que é a variação que tem a ver com a situação. Eu, Marilene, não falo da mesma forma dentro da minha casa, com a minha família, da mesma forma como eu falo com os meus alunos, ou como eu falo com a direção, na sala de professores, na sala da direção. Porque eu não sou uma pessoa diferente em cada lugar, eu sou a mesma pessoa, só que eu tenho que adequar a minha fala, né, à minha situação, a situação de comunicação. Por exemplo, se eu for à padaria, eu não preciso falar de uma maneira totalmente formal. Pode pesá-lo, por exemplo, me dê 1 quilo de pão, pode pesá-lo, por favor? Provavelmente vai demorar mais tempo, a pessoa não vai me entender direito. Então, a variação situacional tem a ver com a situação em que nós nos encontramos. De que maneira é melhor eu falar para que eu seja entendida. É isso. Entendida e respeitada, né? Vamos continuar aqui. Aí nós temos o próximo, o preconceito linguístico. Preconceito linguístico se deve a que, às vezes, a gente acha que a nossa forma de falar é a certa, e não existe forma certa de se falar. O que existe é uma forma adequada ou inadequada. Então, não é adequado que eu, na minha aula, fale palavrões, é inadequado. Seria a mesma coisa, não é adequado que eu, na minha aula, utilize a língua informal, completamente informal. Por exemplo, o Pedro, onde está o Pedro? Vocês viram ele? Não, eu sou professora, convém que eu diga, vocês ouviram, é adequado que eu fale assim. Quando você discrimina uma pessoa pela forma como ela fala, você está incorrendo no preconceito linguístico. Assim como existe o preconceito racial, que é pela cor da pessoa, se ela é negra, você diz, não quero falar, ou se ela é alemã, não quero falar com ela porque é alemão. Assim como existe o preconceito religioso, a pessoa é católica, ela é budista, não vou falar com ela porque não vou me relacionar porque ela não presta, porque ela é budista, porque ela é católica. Esse é preconceito religioso, racial. Existe o preconceito linguístico também. Se essa pessoa não presta, não sabe de nada, não sabe do que está dizendo, só porque ela fala errado. E quando a gente fala que ela fala errado, a gente toma por
norma ou por padrão, o que se chama norma padrão da língua portuguesa, ou de qualquer outra língua, no caso a língua portuguesa, porque é dela que nós estamos falando. O que é a norma padrão ou norma culta da língua portuguesa? É a mesma coisa, norma padrão ou culta. Padrão é aquilo que é determinado, culto é aquilo que é super chique. É o que está nos manuais, nas gramáticas, que se diz que é o correto de acordo com as gramáticas. Então, norma padrão ou norma culta é o correto de acordo com a gramática. E quando uma pessoa não fala corretamente de acordo com a gramática, a gente costuma dizer que ela fala errado. Mas isso é um preconceito, né? Ela fala do jeito dela. Se ela se comunicar, muito bem, tá? Serviu para o que ela precisava. Até aqui tudo bem? Entenderam, né? Eu espero que sim. Bom, vamos falar de gêneros textuais. Gêneros textuais é qualquer tipo de texto que nós utilizamos para nos comunicar. Então, por exemplo, uma carta, um texto, um e-mail, um texto que eu escrevo por e-mail, uma mensagem no WhatsApp, um bilhetinho que eu colo na porta da geladeira do meu armário. Isso aqui é uma oração, oração de São Francisco, é um gênero textual. Uma aula é um gênero textual. Gênero é todo tipo de, entre aspas, texto, tipo de texto que envolve o que serve para comunicação. Então, pode ser bilhete, carta, e-mail, filme, conto, piada, telefonema é um gênero textual, bilhetinho, post-it, não o post-it em si, porque o post-it é o papelzinho, mas o que você escreve no post-it é um gênero textual. Aí existem os adequados e os inadequados. Vamos supor que eu começo minha aula às 7h15 da manhã. 7h10 me deu uma dor de barriga horrorosa, que eu sei que eu não vou conseguir entrar na sala, nem que seja virtual, às 7h15. O que é que eu faço? Eu preciso comunicar isso à direção da escola, à coordenação, para que avise e para que tome conta dos alunos. Como é que eu faço isso? Por meio de um gênero textual. Qual é o mais efetivo e mais adequado nessa situação? Eu envio um e-mail? Não, porque até eu abrir o e-mail, e o e-mail eu não vou saber se a pessoa responder, eu vou saber que ela viu o e-mail, mas se ela não me responder, eu não saberei se ela ficou sabendo que eu estou com dor de barriga e não vou entrar em aula. Então, um e-mail não seria o caso. Eu posso telefonar, posso ligar para a escola, porque automaticamente, se me atenderem, eu sei, né, conseguir me comunicar. Ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, que é muito comum hoje, né, hoje em dia. Ok. Faço uma postagem no Facebook, uma postagem no Facebook é um gênero textual. Não, né? Porque eu vou postar no Facebook, estou com dor de barriga? Não é adequado. Inclusive porque provavelmente não vão ver isso a tempo, que está todo mundo às 7h10 preocupado em entrar na aula que começa às 7h15. Então, não seria nem efetivo, nem adequado que eu fizesse uma postagem no Facebook. Estou com dor de barriga, amanheci com dor de barriga. Não. Então, o gênero textual, ele, apropriado neste caso, seria um telefonema ou uma mensagem escrita pelo WhatsApp, tá? Um bilhete na porta da geladeira? Não, né? Meus alunos não iam ver nem a coordenação, porque eles não estão na minha casa. Caso estivesse, não seria nem necessário eu comunicar que estou com dor de barriga. Bom, vamos para o próximo, já falei de preconceito linguístico, língua, linguagem, variação linguística, gêneros textuais, tá? Isso aqui é um resumo, hein? Vai estudar lá pela matéria que eu dei. Norma padrão, já falei. Agora, o que sobrou? Nossa, conto popular. Vou falar de conto popular. Conto popular é um gênero, como o nome já diz, é um conto. Popular por quê? Porque não se sabe quem é o autor. O autor é o povo. Como assim o povo? Em algum lugar surgiu a história que foi sendo contada de um para o outro, para o outro, para o outro. Alguns escreveram a história, mas ela não é de autoria de ninguém especificamente. Ou pode ser que seja de alguém especificamente, mas nós não sabemos de quem é. Então, por exemplo, histórias que envolvem animais, a lebre e a tartaruga, a corrida entre a lebre e a tartaruga, todo mundo conhece, né? Até uma espécie de fábula. Mas eu não sei quem foi que inventou. É um conto que foi passado, uma história que foi passada pela tradição oral, né, de boca em boca, ou de boca em ouvido, ouvido em boca em ouvido, ouvido em boca, e aí chegou até os nossos dias. Pode ser que haja variações da mesma história, e normalmente o conto popular utiliza animais, utiliza o meio rural, é muito comum, porque onde é que as sociedades começaram? No meio rural.
não havia cidades, o que havia era mato, era campo. Então, onde é o surgimento? Onde surge o conto popular? Via de regra, no universo rural do campo. Daí a presença de pessoas do campo, do ambiente do campo, nas narrativas, de animais, né? E geralmente o conto popular ele nos traz alguma sabedoria popular, que muitas vezes é expressa por meio de provérbios. Provérbios, por exemplo, quem espera sempre alcança, né? Vamos supor um provérbio, uma história, um conto popular do cágado e da garça. Teve uma festa no céu e o cágado queria muito ir, mas o cágado ele era muito lento, não conseguiu chegar, não conseguiria chegar, a garça passou, só que a garça era malandra, perguntou para o cágado se ele queria uma caroninha, ele disse que sim, a garça colocou o cágado, ele se montou na garça, e aí saiu voando, aí em determinado ponto lá das alturas, ela pergunta, você está vendo ainda a terra? E ele, não, está muito longe. E a garça maldosa, plaf, derrubou o cágado, e o cágado se despedaçou todinho, né? Se espatifou no chão, e Deus ficou com pena dele, e resolveu reunir todos os caquinhos. Daí que o cágado hoje, ele é o casco dele é todo feito de caquinhos, né? Isso é uma alegoria para explicar por que o cágado tem daquele jeito o casco. Mas daí eu posso tirar um ensinamento para não confiar nos outros. Enfim, posso tirar vários ensinamentos desse conto. Não confie nos outros. Quem espera sempre alcança, será? O devagar se vai ao longe, porque se o cágado fosse ele mesmo andando pelas próprias pernas, ele teria chegado, não teria acontecido isso, né? Bom, o conto popular é isso, então ele nasce da sabedoria popular, e o provérbio é um ditado também que vem da sabedoria popular. Por exemplo, nem tudo que reluz é ouro, então, as aparências enganam, etc, etc, tá? Por último, eu tenho para falar sobre letra e fonema. Letra e fonema. Letra e fonema. O que é letra? Bom, letra é letra. Você pega uma palavra, vamos pegar a própria palavra letra. L-E-T-R-A. Letra. Eu tenho uma palavra com 5 letras. E o que é fonema? Fonema é o som de cada letra. Quantos sons tem? L, E, R, R, A. 5 sons. Então, a palavra letra é uma palavra que tem 5 letras e 5 sons. Cada uma das letras da palavra letra tem um determinado som, tem o seu som individual. Agora vamos pegar uma outra palavra, a palavra chuva. Quantas letras tem a palavra chuva? Chuva. C-H-U-V-A. 5 letras. Mas quantos fonemas, quantos sons? Chuva. Perceberam? Ó? Chuva. Tem 4 sons, 4 fonemas. Por quê? Porque esse som equivale ao CH, isto é, o CH é um dígrafo. Dígrafo são 2 letras que só têm um som, que equivalem a um som. Então, no caso da palavra chuva, eu vou ter chuva, 5 letras, entretanto, chuva, 4 sons, 4 fonemas. Então, eu chego à conclusão de que posso ter uma palavra com o mesmo número de letras e fonemas, posso ter uma palavra com mais letras e menos fonemas, e também posso ter o contrário, uma palavra com mais sons e menos letras. Por exemplo, táxi, 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 ó. Táxi. Tem T-A-X-I, T-A-X-I, 4 letras. Só que táxi, T-A-T-A-X-I. 5 sons. Porque a letra X na palavra táxi soa como se fosse CS ou KS. Ó. Xi, 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 xi. Perceberam? Portanto, resumindo, letra é letra, todo mundo já sabe que é letra. Não confunda, por favor, a letra com a sílaba. Pegando essas palavras que eu acabei de falar.
Chuva. Tem 2 sílabas. Sílabas são blocos de letras que são faladas, né? De uma vez só. Chuva. Táxi. Táxi. 2 sílabas. E qual era a outra palavra que eu falei? Caramba, esqueci. Esqueci. Eu esqueci que palavra que eu falei. A palavra letra, era a palavra letra. Letra. Tem 2 sílabas. Bom, esse era o meu resumo para o 6º ano. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria que vai cair na prova de vocês. Estudem, refaçam os exercícios e bom aprendizado. Só um minutinho que eu vou parar a gravação. Onde para a gravação? Pausar a gravação, interromper a gravação. Estou gravando essa aula no Zoom.